Agora vai, agora vai. Eu tô enrolando pra fazer esse vídeo. Na verdade, já fiz, já apaguei, já fiz, já apaguei. Mas agora é pra valer. Agora é pra valer. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Beatriz, mas você pode me chamar de Nix, tá bom? Hoje eu queria falar sobre um tema e eu vou explicar de um jeito mais básico pra todo mundo entender, tá? Primeiro eu vou pegar um caderno. Dos meus vastos cadernos, eu vou pegar um caderno. Já volto. Tá. Sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre a diferença entre um psicólogo e um terapeuta. Vai ser sobre isso. Mas por que você vai falar sobre isso? Bom, porque eu tenho que começar de algum lugar. E eu queria começar falando sobre isso, porque eu ando notando que muitas pessoas têm muita dúvida disso, tipo, qual a diferença, o que uma coisa tem a ver com a outra e por que não é a mesma coisa, essas coisas. Então tá, eu vou usar essa caneta aqui, rosa. Será que vai dar pra ver? Se não der, eu uso a caneta preta, tá de boa, tá aqui também. Eu quero falar sobre esse tema porque recentemente eu me formei em psicologia, então eu sou uma psicóloga. E eu achei importante começar por isso. Eu gostaria muito de ter começado com uma apresentação, sabe? Só que eu não acho que eu seja uma pessoa tão interessante para começar com uma apresentação. Se for necessário fazer uma apresentação, eu faço. Mas, tipo... Tá. Não sei se vai ficar legal. Tem o psicólogo, que eu vou colocar psi. Psicólogo. Não dá pra ver. Psi. Vou pegar um preto, melhor. Caneta preta, mas eu acho que mesmo assim vai ficar pequeno. É que minha letra também é pequena, então esse é o psicólogo e esse é o terapeuta. Vou colocar terapia. Tá, vamos lá. Qual é a diferença entre eles e por que alguns psicólogos se chamam de terapeutas? Tá, o que acontece é, para você ser um psicólogo, você tem que fazer faculdade. São quantos anos? 5 anos de faculdade. São 5 anos de faculdade. Nesses 5 anos de faculdade, você vai ter uma gama de matérias, uma gama de provas, uma gama de estágios, tudo englobado nisso aqui, entendeu? Então, você vai ter que ir todas as aulas, atender os alunos. Tipo, quando chega na época de estágio, você atende outras pessoas que podem ser alunos da faculdade, como podem ser pessoas que moram ali perto da comunidade onde a sua faculdade se encontra. Já o terapeuta, ele não precisa. Não precisa. Que terapeutas, eles não têm formação. Tipo, não tem formação não, graduação, isso, graduação. Não tem uma graduação. Não tem. Então, como é que uma pessoa se torna terapeuta? Bom, cursos, especializações, tipo, livros. Ah, mas não quer dizer que pra psicologia você não precisa disso? Precisa, a gente lê uma caralhada de livros, mas tipo assim,
A gente a gente tem superiores, entendeu? A gente tem o CFP e o CRP. O CFP é o Conselho Federal de Psicologia. Conselho Federal de Psicologia e o CRP é Conselho Regional de Psicologia. Posso estar enganado, posso estar confundindo as coisas, mas eu acho que é isso aí mesmo, se eu me lembro bem. E aí, caso... Ah, outra coisa, para você ser um psicólogo oficial, um psicólogo mesmo, você tem que ter o CRP ativo. Tem que estar ativo. É como se fosse um... O povo conhece muito a OAB, né? Tipo a nossa OAB, só que dos psicólogos. E diferente deles, a gente não precisa fazer prova. A gente termina a faculdade, a gente se cadastra no CFP ou CRP, não, se cadastra no CFP e ganha seu CRP, isso. Aí, a partir do momento em que você tem ativo, eles são superiores a você. Então, qualquer problema que você tenha, um paciente tenha problema com um psicólogo, aí a denúncia vai pro CRP e dependendo do que aconteça, o CRP resolve. BO, sacou? Tá. Por que alguns psicólogos são chamados de terapeuta? Porque psicólogos são psicoterapeutas. Psicoterapeutas. Logo é psico de psicologia e terapeutas, entendeu? É meio que uma abreviação de psicoterapeuta. Quando você não quer chamar seu psicólogo de psicoterapeuta, você chama ele de terapeuta. Entendeu? E qual é a diferença? É porque, tipo assim, aqui tem embasamento científico, você estuda toda a ciência, sabe? Você estuda toda a ciência. Não quer dizer que eles aqui não estudem, os terapeutas. Só que é uma coisa meio avulsa, sabe? Tipo, uma coisa mais voltada pro espiritual, às vezes acontece. E você pode fazer engenharia e aí do nada ter um grande despertar e se dizer terapeuta. Pronto, você é um terapeuta. Não é assim que funciona com os psicólogos, sabe? Você tem que ter uma formação, tem que estudar, tem que fazer estágio, tem todo um processo bem contínuo. E depois que você se forma, você continua nesse processo, porque tem especialização, entende? Então, a conclusão que eu quero passar para vocês é: psicólogo e terapeuta não é a mesma coisa. Um psicólogo pode ser terapeuta, mas nem todo terapeuta é um psicólogo. É isso. É meio confuso, tipo, às vezes. Nossa, minha cabeça bugou legal aqui. Mas é isso, tipo. É porque tem uma ciência aqui, sabe? Tem uma ciência aqui, ó. Eu não sei se vocês entenderam o que eu tô tentando explicar, mas é isso. Bom, e o que fazem os psicoterapeutas? Grande maioria das vezes. É porque, tipo assim, existem. Na psicologia, existem muitos tipos de abordagens a ser usadas. Tipo, tem a TCC, tem a análise do comportamento, tem behaviorismo, tem Gestalt e entre outros. Tem psicanálise,
bem conhecida, né? Entre outros. E aí o que acontece? Na psicologia, o psicólogo clínico, ele pode normalmente, os psicólogos clínicos, eles fazem psicoterapia, que é uma terapia contínua, sabe? Tipo, de uma vez por semana você tá na sala com ele. Isso é uma psicoterapia contínua. Você continua, faz com o tempo. E aí, por assim vai, anos e anos, ou um ano, não sei, dependendo do que você tá indo tratar com ele, entendeu? Mas também tem psicodiagnóstico, que é quando você vai fazer testes psicológicos para diagnosticar aquilo que você tem dúvida. Ultimamente eu tenho notado que eu tenho notado algumas características que tem a ver, ou eu acredito que tem a ver com o TDAH. Então você vai no psicólogo clínico que tenha, né, especialização ou não, tipo, normalmente tem algumas pessoas que fazem especialização focada em, como é o nome? Esqueci. Nossa, foi longe. Em avaliações psicológicas. Isso. Tem alguns psicólogos que vão e fazem uma especialização focada em avaliações psicológicas, tipo holográfico, teste de Rorschach e outras coisas, sabe? E E a gente, quando a gente faz o curso de psicologia, a gente também tem essa matéria. É uma coisa mediana, que precisa de aperfeiçoamento, mas a gente faz. Então, tipo assim, um psicólogo clínico pode. Ele, ele pode aplicar um teste, sim. Não sendo especialista, tipo, uma especialização focada naquilo, mas a gente pode. E aí tá. Continuando. Você pode ir fazer psicoterapia, que não vai ser não, você pode ir fazer psicodiagnóstico, que não necessariamente vai ser uma psicoterapia, porque você vai estar sendo testado, isso, com vários testes para descobrir se há ou não a possibilidade disso, e aí decorrendo, você vai seguindo. Eu tive essa matéria na faculdade, tipo, tem algumas faculdades que ofertam, né, essas oportunidades para comunidade. Na minha faculdade tinha, a gente atendia moradores que moravam perto da faculdade, como longe, que se cadastravam e a gente atendia eles, tanto em psicoterapia como psicodiagnóstico. Era bem interessante. Se você tem interesse, dá uma procurada aí na sua cidade. Talvez seja uma boa para começar, sabe? Caso você não tenha aquela condição de pagar uma psicoterapia, um psicólogo, porque é meio triste a nossa condição aqui no Brasil, mas saúde mental é caro, sabe? Mas é extremamente importante. E não é porque é caro que não vale a pena, sabe? É isso. Eu acho que é isso. Tipo, não é porque um psicólogo pode ser um terapeuta, mas nem todo terapeuta vai ser um psicólogo. É isso, Jesus. Nossa. É isso, é isso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acredito que sim. Se vocês não tiverem entendido, eu explico direito. Mais direito. Bom,